O desespero do governo Lula para obter algum ganho político com a repercussão da mega operação realizada nessa semana no Rio de Janeiro tem sido tão grande que até mesmo uma coisa inimaginável ocorreu nessa quinta-feira. Lula sancionou um projeto de lei de autoria de Sérgio Moro. Só que tem um detalhe que prova que esse ato não teve nada a ver com uma eventual benevolência de Lula ou uma eventual nobre capacidade de perdoar. E foi justamente esse detalhe que foi escondido pela Globo para que um cenário de omissão do presidente fosse revertido para uma promoção pessoal. Na noite de ontem, no Jornal Nacional, essa sanção foi noticiada. O presidente Lula sancionou hoje uma lei para tentar endurecer o combate ao crime organizado e aumentar a proteção de autoridades envolvidas nesse tipo de investigação. A lei inclui 2 novos crimes no Código Penal. A matéria teve ao todo cerca de 3 minutos e nela foi descrito o teor dessa nova lei, os novos crimes que foram adicionados ao Código Penal e também foram reproduzidas algumas falas do senador Sérgio Moro, que foi devidamente creditado como autor do projeto. Apenas algumas horas antes disso, o ministro da Justiça do governo Lula, Ricardo Lewandowski, esteve no programa Estúdio I da Globo News e falou também sobre a sanção dessa nova lei. O foco da fala dele foi no sentido de que, para o governo, o combate ao crime organizado não leva em conta a preferência política ou partidária. Hoje eu estive com o presidente da República, como eu acabei de relatar, e o presidente me comunicou que havia sancionado essa lei. Veja que o combate ao crime organizado não leva em consideração qualquer preferência política ou partidária. O fato de ter sido uma lei de iniciativa do senador Sérgio Moro não impediu que o presidente sancionasse integralmente essa lei. Cá entre nós, se tem alguém que não tem moral nenhuma para falar sobre combate ao crime, é Ricardo Lewandowski. Ele é o cara que, ao ser confrontado sobre a indignação da sociedade com o fato do judiciário soltar criminosos que já possuem extensa ficha criminal, afirmou que a polícia é que prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Enfim, o fato é que tem um detalhe por trás dessa sanção que não foi mencionado pelo ministro nessa entrevista, não foi mencionado pelos jornalistas que estavam participando, assim como não foi mencionado também na matéria exibida no Jornal Nacional e também não foi mencionado em nenhum momento na matéria escrita que foi publicada no portal de notícias da Globo. Para nossa sorte, existem ainda alguns veículos que contam a história completa, como é o caso da Gazeta do Povo. E nesse caso aqui eu não vou fazer propaganda de promoção da Gazeta não, é apenas um reconhecimento do mérito do jornal. Que detalhe é esse? O timing da assinatura de Lula coincide com a repercussão da operação realizada no Rio de Janeiro. Só que esse projeto foi aprovado na Câmara e encaminhado ao governo em outro contexto, que foi o assassinato do ex-delegado Rui Fontes, que ocorreu em setembro de 2025. E o principal ponto aqui é o seguinte: o projeto foi encaminhado ao Planalto, com a devida aprovação do Congresso Nacional, ainda no dia 9 de outubro. Ou seja, Lula já estava com esse projeto parado há 20 dias em sua mesa quando essa operação foi realizada. Agora vamos analisar aqui o conjunto da obra. Há poucos dias, Lula disse que traficante é vítima do usuário. Diante da repercussão negativa, ele fez uma publicação dizendo que foi uma fala mal colocada. Mas ele defende a chamada humanização do combate ao pequeno crime e não tem vergonha nenhuma de dizer isso. O seu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, não apenas disse que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, se referindo à soltura de pessoas com extensa ficha criminal, como ainda defende o que ele chama de desencarceramento. Com essa ideologia, ele foi escolhido a dedo por Lula para esse cargo, depois de ter se aposentado do STF, para o qual também havia sido indicado por Lula. A militância de esquerda sempre tratou criminosos como vítimas da sociedade, e a reação imediata dessa militância, da qual faz parte o próprio Lula, foi de vitimizar os integrantes da facção, que estavam portando fuzis, vestindo roupas camufladas e equipamentos de combate, escondidos na mata, e ainda receberam a polícia a tiros e bombas. Só que o passar dos dias trouxe ao governo Lula um choque de realidade. Enquanto aquela minoria barulhenta de sempre fazia o seu burburinho, uma grande parcela da população passou a demonstrar total apoio à polícia e ao governo do estado do Rio. O comboio policial foi filmado sendo aplaudido por onde passava, pesquisas de opinião com aprovação esmagadora foram divulgadas, o próprio governador Cláudio Castro ganhou centenas de milhares de novos seguidores nas redes sociais. O recado da população foi claro
e chegou aos ouvidos do presidente. Em paralelo a isso, até mesmo os fiéis militantes da Globo estavam criticando a falta de resposta do governo federal a toda essa situação, principalmente depois que o diretor-geral da PF deixou escapar que a corporação havia sido comunicada com antecedência, mas optou por não participar da operação. Agora você pega todo esse cenário e junta a ele um governo que só se preocupa com a própria imagem. Era óbvio que o governo Lula estava correndo desesperadamente atrás de uma manchete que o fizesse parecer estar agindo de alguma forma em prol da segurança pública. É neste contexto que surge o projeto de autoria de Sérgio Moro, que estava há 20 dias parado na mesa do presidente. A única vantagem que o governo petista poderia enxergar nesse texto é a margem que ele abre para que os ministros do STF o utilizem de alguma forma contra opositores no futuro, como já fizeram com boa parte da legislação brasileira. Só que a urgência para ter uma manchete era tanta que até mesmo o fato de ter Sérgio Moro por trás do projeto acabou tendo de ser deixado de lado e o ego do presidente precisou ser engolido momentaneamente. A Globo, como eu mostrei, deu a Lula a manchete exatamente do jeito que ele precisava. Lula sanciona a lei que endurece combate ao crime organizado. Qual foi o papel dele? Apenas uma assinatura. Agora eu pergunto, você acha que esse pessoal quer mesmo combater essas facções? Pois é, e ainda falando sobre elas, uma outra notícia do final da noite de ontem torna toda essa situação ainda mais constrangedora para o governo petista. Enquanto o governo Lula se recusa a chamar essas facções de terroristas, o Paraguai entrou na noite dessa quinta-feira na lista de países que consideram oficialmente essas facções brasileiras como organizações terroristas internacionais. O governo paraguaio decidiu seguir os passos do governo argentino, não apenas em relação a essa classificação, como também no reforço da proteção das suas fronteiras com o Brasil, diante das denúncias de que integrantes do Comando Vermelho conseguiram fugir após a operação realizada no Rio de Janeiro. Agora eu pergunto, entre os governos paraguaio, argentino e brasileiro, qual deles parece estar realmente querendo proteger a sua população? Como proteger o seu dinheiro em uma ditadura. Com apenas R$ 29,90 você terá acesso a esse e-book com conteúdo exclusivo que ensina passo a passo como colocar em prática cada uma das estratégias mais seguras existentes hoje para proteger aquilo que é seu, caso o Brasil, em um cenário hipotético, estivesse sob grave insegurança fiscal, econômica e jurídica. Caso o governo, além de ser completamente irresponsável com as contas públicas, ainda estivesse à caça de novas sanções internacionais e a Suprema Corte, nesse cenário hipotético, a cada ilegalidade sua exposta, resolvesse dobrar a aposta em suas medidas autoritárias. Para ter acesso a esse material, clique no link que eu deixei aqui na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Não espere até que seja tarde demais.